Vamos então para a análise. Luísa Martins e Théo Cury aqui comigo. Luísa, queria começar com você, porque esse discurso do presidente Lula de reforçar que ninguém foi ou será preso injustamente, é também um recado para a oposição, que hoje está fazendo barulho, está falando sobre retomar a tramitação daquela proposta que anistia esses presos. Afirmam que tem gente ali presa injustamente por muito tempo. Então tem um aceno claro a essa parte do mundo político, que é também o que defende o ministro Alexandre de Moraes, de que a justiça está sendo feita e que essas pessoas estão sendo investigadas e terão ali os seus julgamentos. É isso? Isso mesmo, Ju, uma boa tarde para você agora com calma, para o Theo também, para todo mundo que está conosco aqui no 360. Ju, é isso mesmo, né? A gente tem visto algumas críticas, né, principalmente por parte da oposição, primeiramente em relação à severidade das penas que têm sido impostas pelo Supremo Tribunal Federal aos envolvidos nesses atos criminosos de 8 de janeiro de 2023. Algumas penas chegam a 17 anos de prisão, são penas realmente bastante duras, mas como eu havia dito, né, inicialmente, essas penas, a severidade dessas penas é justamente uma espécie de trunfo que o Supremo tem para tentar evitar novos ataques, né, novas ondas golpistas e novas tentativas de invadir e depredar a Suprema Corte. Eu lembro, Ju, que quando o Lula teve alta hospitalar, ele apareceu de surpresa com esse mesmo chapeuzinho na coletiva de imprensa, né, junto com os médicos que o atenderam durante a cirurgia no fim do ano passado, e isso foi no fim de semana da prisão do general Braga Neto, justamente considerado pela Polícia Federal um dos líderes desse esquema que buscava dar um golpe de Estado aqui no país mediante o assassinato de altas autoridades aqui da República, entre elas o próprio presidente Lula. E nessa ocasião da coletiva, Lula disse a mesma coisa. Ele falou sobre, né, ele sabe o que é ser preso injustamente, sabe a importância do princípio da presunção de inocência, que todos devem ter esse direito, mas que devem sim responder, né, ser punidos ou, enfim, serem responsabilizados na medida dos crimes que cometeram. E para o presidente Lula é um ato que, segundo as investigações mostraram até agora, o implicava diretamente, né? Havia ali, segundo mostrou o relatório da Polícia Federal, uma tentativa realmente de matar o presidente Lula para que Bolsonaro, que foi derrotado por Lula nas eleições de 2022, pudesse continuar no poder. Então, você falou, né, Ju, da questão da anistia, e há essa leitura dentro do Supremo de que ainda não é possível falar em anistia, né, porque nem todo mundo foi julgado ainda, né, ainda tem uma série de ações aí pendentes de julgamento, alguns réus que ainda nem informaram se vão aceitar, por exemplo, a oferta de acordos de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República. Tudo ainda está em andamento, mesmo 2 anos depois. A gente viu que o primeiro caso foi julgado cerca de 8 meses, mais ou menos, depois dos ataques de 8 de janeiro de 2023, mais ou menos em junho, em setembro, salvo engano, de 2023. Mas a gente ainda tem muitas pendências ali no Supremo Tribunal Federal e essa é esses processos, né, são considerados bastante delicados ali para os ministros do Supremo, porque mesmo durante todo o governo Bolsonaro, o Supremo era um dos alvos principais, né? Havia ali, tanto que o próprio prédio aqui do Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro, foi o mais depredado dos 3, né? Claro que o Congresso e o Palácio do Planalto também sofreram muitos danos, a gente viu as obras de arte que foram danificadas e que foram restauradas e entregues hoje, mas o Supremo foi o mais prejudicado, né? Enfim, foi o alvo principal ali daqueles extremistas que estavam na Praça dos Três Poderes naquela ocasião, justamente porque Bolsonaro costumava inflamar o seu público, né, contra ministros do Supremo, atacava diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que na época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atacou muito também o atual presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Enfim, tinha ali o Supremo como um alvo
constante, né, dos seus discursos, enfim, ameaçando inclusive descumprir decisões judiciais, fazendo ali acenos à ditadura militar, isso até bem antes dele ser presidente da República, por sinal. Então, são casos que ainda vão dominar bastante a pauta do Supremo Tribunal Federal ao longo desse ano de 2025.